Renato Saboia, sou da Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente tem aqui o Vitor Amaral, que é o estudante da UNB, está nos assessorando aqui com a parte técnica. Então a gente colocou agora para Bom dia a gravar. todos. Essa gravação vai ficar disponível depois, eles vão colocar no YouTube, no canal da UNB, e a gente vai poder revisitar, olhar com mais calma depois também. Acho que é interessante o material rico aí que eles disponibilizam. A gente vai ter então 4 apresentações hoje, sendo que cada apresentação tem de 10 a 15 minutos no máximo, tá? Para fazer, para ser feita, para a gente poder ter um tempinho ali de debate no final, tá? E aí a gente vai ali ajudando vocês aí a controlarem esse tempo, tá? Então a gente tem 4 trabalhos, como eu comentei. O primeiro se chama Ordenamento Geométrico e Centralidades de Redes de Ruas. Análise comparativa das metrópoles do Nordeste do Brasil. Os autores são Daiane de Mello Almeida, Magno Everton Dantas de Almeida, Lucy Donegan e José Augusto Ribeiro da Silveira. Depois, o segundo trabalho se chama Fragmentação Urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte, de 1985 a 2025. Análise configuracional multiescalar da integração e conectividade via sintaxe espacial. Os autores são Lucas Duarte Costa Lima e Alexandre Augusto Bezerra da Cunha. O terceiro trabalho é intitulado A Dialética entre Conteúdo e Continente, o caso do Museu do Homem do Nordeste, MUNI, e do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, MAMAN, de autoria de Camila Sassi Maia Mello, Alana Xavier Cavalcante e Rafael Campos Rangel. E por último, o último trabalho se chama Construção de um Campo de Pesquisa, a produção de investigadores brasileiros na sintaxe espacial. Os autores são Lívia Fialho Soares de Moraes e Valério de Medeiros. Então, a gente começa agora com a primeira apresentação do primeiro trabalho e eu passo a palavra para vocês. Tá bem, obrigada. Eu vou compartilhar aqui a tela, certo? Pronto, só confirmando, tá compartilhando, se vocês conseguem ouvir bem? Sim, sim. Perfeito. Gente, bom dia. Me chamo Daiane e a gente vai estar apresentando um trabalho intitulado Ordenamento Geométrico e Centralidade de Rede de Ruas, Análise Comparativa das Metrópoles do Nordeste. É uma pesquisa que está sendo desenvolvida no PPGAL da UFPB, junto com os grupos de pesquisa do LAURB e do Modal. E o trabalho tem a autoria de Daiane, de Magno, da professora Lúcia Donegan e do professor José Augusto. A apresentação vai ser realizada por mim e por Magno, ele está aqui na sala também. E a gente vai dar seguimento agora à apresentação. Então, pessoal, essa aqui é a estrutura que a gente vai desenvolver nessa apresentação. Então, a gente começa com a contextualização, trazendo um pouco sobre justificativa, relevância desse trabalho, questões de pesquisas que foram importantes para nortear o desenvolvimento do trabalho, um aparato conceitual que é mais uma pincelada no que a gente usa enquanto eh, técnicas, métodos, né, e questões conceituais. Objetivo, metodologia, resultado de discussões, considerações finais e contribuições desse trabalho e as perspectivas futuras que a gente ainda pretende desenvolver nessa pesquisa. Então, a questão essencial do estudo, ele se dá no sistema de ruas, que é um elemento morfológico, que ele é considerado o mais permanente e resiliente da forma urbana, atuando como uma matriz estrutural contínua que organiza o espaço público, delimita o parcelário, no caso os lotes, e ancora as transformações da cidade ao longo da sua história. Então, é através das vias que a gente experimenta, a gente aprende o espaço urbano, sendo elas responsáveis por delinear as quadras e estabelecer as fronteiras fundamentais entre os domínios público e privado.
Então, do ponto de vista morfológico, a conformação desse sistema de ruas não ocorre de maneira isolada, mas através de uma profunda interdependência com os demais elementos da forma urbana, o sistema de lotes e o sistema de edifício. Então, Olivet ele compreende a construção da cidade como um processo contínuo de transformações no qual esses três sistemas primários eles operam com diferentes níveis de flexibilidade. Então, o sistema de ruas ele constitui a camada de maior estabilidade física, oferecendo profunda resistência às mudanças e garantindo a permanência da estrutura urbana ao longo dos séculos. E aqui a gente tem um esquema dessa lógica. A gente tem um fragmento urbano e o sistema de ruas, sistema de lotes, sistema de edificações, e a gente vai um pouco além, né, trazendo como um elemento mais flexível a questão do uso do solo, né? Pode passar, né? Então, a relevância científica do artigo ele reside nessa capacidade de preencher uma lacuna metodológica importante nos estudos urbanos, seria a integração entre a descrição geométrica do ordenamento viário e o desempenho topológico de acessibilidade, e também a geometria do ordenamento de vias, que elas podem afetar a distribuição de fluxos, navegabilidade do território, processos e fenômenos urbanos contemporâneos, como a segregação socioespacial e fragmentação urbana. Então, as questões de pesquisa elas se estruturam em estudar o sistema de ruas, os níveis de integração de cidades do Nordeste, no Brasil, com a finalidade de compreender como se conformam as áreas mais e menos integradas dessas cidades. Então, a gente estabeleceu três perguntas, né? Como são essas ruas, que está vinculada à questão da variedade de orientação, como são essas ruas, desculpa, onde estão essas ruas, que são as áreas mais e menos integradas, e como elas se organizam, que seria mais ou menos ordenadas. Pode passar, né? Então, aqui a gente vai dar uma pincelada bem rápida, com foco em a gente apresentar os resultados do trabalho. Então, aqui está justamente a questões de conceituais, técnicas e métodos. Então, a sintaxe espacial ela constitui um aparato teórico-metodológico que busca relacionar padrões espaciais e sociais por meio de técnicas de abstração e de medição da configuração espacial urbana. Então, a gente utiliza a integração, que é uma métrica que avalia o quão raso ou profundo um determinado local está em relação a todo o restante do sistema urbano analisado. E aí a gente utiliza o NAIM, que é a integração angular normalizada, que é uma variável analítica que mede a acessibilidade ao movimento de um sistema, apontando o nível de acessibilidade de um segmento de rua em relação a todos os demais. Pode passar, né? E aí aqui a gente traz um contexto, um conceito, que talvez fuja um pouco mais do que estamos mais próximos, que é o conceito da entropia, né, que é um conceito científico que ele se origina na termodinâmica e ele se expande para várias áreas do conhecimento, sendo uma dessas áreas a teoria da informação, que é formulada por Shannon. Então, a entropia ela tem como finalidade ela quantificar o grau de desordem, aleatoriedade ou incerteza dentro de um sistema. Então, um sistema de baixa entropia é altamente organizado, previsível e homogêneo, enquanto o sistema com alta entropia ela se caracteriza pela heterogeneidade, multiplicidade de estados possíveis de dispersão. Então, a entropia urbana, que é uma dessas áreas que se estende, o estudo da entropia, é o uso desse conceito da física para entender as cidades como sistemas complexos que se organizam por conta própria, e, na prática, ela funciona como uma ferramenta para medir características do espaço urbano. Então, existem dimensões, como tem esse diagrama superior, que mostra as diversas possibilidades de análise utilizando a entropia urbana. Então, uma delas seria a questão da forma urbana, que está vinculada à entropia da rede de ruas, que é onde a gente utiliza, que é uma aplicação matemática específica desse conceito voltada estritamente aos arranjos físicos dos sistemas viários, que aqui está vinculado a um trabalho que a gente utiliza de Boing, que ele basicamente estuda a relação entre o irregular e o ortogonal, né? E essa direção, essa variedade de direção. Se você tem uma variedade grande de direções, você vai ter um ordenamento é, inferior e uma entropia mais elevada, e o inverso seria
com pontos mais marcados, tipo norte, sul, leste, oeste, que estaria vinculado a uma entropia mais baixa e uma ordenação elevada. Pode passar. Então, a gente tem a questão da hipótese do nosso trabalho, né, que é trata-se de verificar se as metrópoles nordestinas do Brasil elas variam em grau de ordenamento geométrico e entropia urbana da rede viária e se isto se relaciona à rede de ruas mais ou menos integradas, e o objetivo principal seria investigar a relação entre os ordenamentos geométricos da rede de ruas e a acessibilidade nas metrópoles do Nordeste brasileiro. No caso, seria Salvador, Fortaleza e Recife, caracterizando a configuração viária por meio de métricas como a entropia urbana e o índice de ordenamento. Para isso, a gente divide 4 passos metodológicos que a gente esquematiza essa pesquisa. Então, a gente tem um recorte espacial a partir do REGIC, considerando as metrópoles e a capital regional A, B e C, que a gente filtra depois para comparar justamente com a acessibilidade espacial somente as metrópoles, focando em Salvador, Recife e Fortaleza. Os dados eles são obtidos a partir do OpenStreetMap pela biblioteca SMNex, considerando distância de redes. Então, a gente aplica uma técnica que considera a distância de rede dessas cidades, mais uma margem de 5 quilômetros para evitar efeito de bordas. Então, o nosso recorte espacial, ele não considera o limite político-administrativo, mas sim realmente essa distância de rede que realmente condiz com o movimento dessas cidades. E a gente processa essas malhas baixadas, né? Aplicando uma tolerância de 5, justamente para simplificar um pouco dessas vias e conseguir depois aplicar a sintaxe tanto quanto a entropia e o índice de ordenamento. Então, a gente faz essa simplificação com a tolerância de 5. Em seguida, a gente utiliza o QGIS, o Space Syntax Toolkit e o DepthMap para calcular a integração normalizada. Então, a gente opta pela integração angular normalizada justamente para conseguir comparar melhor essas 3 cidades, que apesar de ter um porte semelhante, elas variam bastante em relação à própria configuração do ordenamento da rede dos sistemas de ruas próprios característicos a ela. Então, a gente tem esse arquivo GeoPack a partir de todo esse sistema que a gente fez de processamento, e a gente coloca ele no ambiente Spider para aplicar um código com linguagem de programação para justamente calcular a entropia de Shannon e o índice de ordenamento e conseguir fazer essa relação dentro do campo da morfologia urbana do ordenamento da rede de ruas com acessibilidade espacial. Nossos resultados, a gente caracteriza, então, primeiro, as metrópoles e as capitais regional A, B e C. A gente percebe, nesse diagrama aqui inferior, que há uma variação na configuração das cidades do Nordeste, e essa variação, inclusive, acontece a partir da caracterização do próprio REGIC. Então, a gente percebe dinâmicas de traçados urbanos e dos sistemas viários que ele tem uma diferente configuração de ordenamento nessa análise que a gente pode observar tanto nesse diagrama do histograma, com o histograma polar, quanto a partir dos índices da entropia e do ordenamento geométrico. Para essas 25 cidades que foram nossos objetos de estudos, a gente tem que Salvador e Recife apresentam a maior variação em direção da rede de ruas. Então, a gente que tem essas duas classificações, enquanto Juazeiro do Norte e Mossoró o maior ordenamento. Então, a gente percebe que as vias elas seguem um grid maior. A gente detém o estudo nas metrópoles, que aqui a gente tem o sistema de rede de rua delas 3. Elas têm uma dimensão de recorte similar, com 35 km, 30 e 31, e a gente percebe que os valores da entropia dessas 3 cidades, quando comparado ao estudo de Bong, que classifica para 100 cidades do mundo, elas 3 estão próximas, mas a Charlotte, com 3,58, em comparação à mais ordenada do estudo dele, comparando as 100 cidades, que é Chicago. Então, apesar das cidades de Salvador, Recife e Fortaleza terem uma diferença significativa entre elas, quando comparado a outras cidades globais, elas se aproximam mais de um valor
no valor de 3,58 de entropia. Então, caracterizando e mapeando a integração normalizada, a gente utiliza a integração global e depois isola os segmentos mais integrados e menos integrados, para entender como esses segmentos eles também se comportam em relação ao ordenamento. Então, a gente percebe, a partir do histograma polar e também dos índices, que Salvador apresenta o maior índice de desordem, tem as características próprias a cada cidade, então a gente percebe que o sistema de integração de Salvador ele é mais linear, caracterizado pela sua própria apropriação, pelas características naturais dos terrenos que formam a conformação dessa cidade, quanto em comparação a Fortaleza e Recife, que tem um sistema mais similar com um núcleo integrador, que tem um crescimento de forma radial. E Salvador ele apresenta essa característica maior de desordem quando comparado a Fortaleza e Recife. E Fortaleza apresenta um maior ordenamento. Isso também se dá a um processo mais tardio de própria ocupação do território, que já vem com um traçado mais de um plano urbanístico com uma forma mais ortogonal em sistema de grid. Isso também se resulta e reflete nessa análise que a gente está colocando. Ele apresenta menor entropia, então tem essa relação inversamente proporcional, e também apresenta um maior valor de integração, que é o grande quê da pesquisa, né? Entender como esses sistemas estão ordenados e como isso reflete também em níveis de integração. Então, Fortaleza apresenta esse sistema mais ordenado, de menor entropia, ou seja, com uma maior legibilidade urbana do ponto de vista da navegabilidade e com maior valor de integração. Recife, ele tem um traçado orgânico e regular, similar a Salvador, no entanto, ele tem características semelhantes a Fortaleza a partir desse núcleo integrador que se expande de forma radial, como havia dito. Então, algo que a gente consegue subtrair desses diagramas é que a gente tem aqui a análise geral, em cinza, dos sistemas de rede de ruas completos, e depois a gente filtra a classe 1 e a classe 5 para analisar como essas vias estão sendo ordenadas do ponto de vista das mais integradas e das menos integradas. Então, a gente percebe que quando a gente isola, em Salvador isso não fica tão evidente, mas em Fortaleza e Recife, sim, as vias mais segregadas têm um desordenamento maior do sistema viário, enquanto as mais integradas, elas possuem uma ordem geométrica maior. E as principais contribuições desse trabalho é entender, responder a nossa pergunta central, que seria a estrutura de rede de ruas mais ordenada tende a apresentar maiores valores de acessibilidade espacial. A gente aponta com base nesses três estudos que sim, esses resultados sugerem que quanto menor for os valores para entropia, maior a integração média, com uma correlação negativa de menos 0,97. E a gente entende como limitação da pesquisa que é uma amostra pequena, então os prazos futuros é realmente aumentar essa amostra para entender um pouco mais dessa relação. Mas para essas três cidades, a clareza direcional do traçado urbano facilita maior acessibilidade e centralidade. E a gente traz como principais contribuições que redes viárias com maior coordenamento geométrico e menos complexas, ou seja, com menor entropia direcional, tendem a apresentar níveis mais elevados de integração espacial, como é o caso de Fortaleza e Recife, proporcionando maior navegabilidade e previsibilidade na leitura da cidade. Outra contribuição é que sistemas mais complexos e direcionamento disperso apresentam menor diferenciação de orientação entre vias integradas, segregadas, como é o caso de Salvador. Então, a gente não percebe uma diferença quando a gente isola a classe 1 e a classe 5 de uma forma tão clara quanto as outras duas cidades, e que a geometria da rede viária centralizada são fenômenos que podem ser analisados em conjunto, pois o desenho do traçado é um componente ativo da performance funcional da cidade. A gente traz como perspectivas futuras realmente expandir esse valor amostral para ter resultados estatísticos mais robustos, então realmente trazer a análise da integração espacial a partir da integração normalizada para as outras cidades, formando um conjunto maior de dados para ser analisados e também correlacionados. E
depois, futuramente, buscar expandir para o território do Brasil para entender um pouco desses sistemas, sistemas da rede de ruas e configurações da forma das cidades brasileiras, relacionando o traçado, a navegabilidade, a expansão urbana e a segregação socioespacial. E também outra possibilidade de pesquisa que a gente vê de expandir é relacionar não só o ordenamento do sistema de rede de ruas, mas também a entropia aplicada à complexidade de usos. Então, são perspectivas futuras que a gente vê como caminhos de pesquisa e também de contribuição nessa área temática que mescla a entropia, o ordenamento e a acessibilidade espacial. Que tem as referências e a gente queria agradecer a atenção. Obrigado, Daiane. Obrigado, Magno. Eu queria ver se os autores do segundo trabalho já estão na sala. Lucas Lima e Alexandre Augusto Bezerra da Cunha. Eu acho que se não tiverem, a gente pode passar para o terceiro, então, direto, e se eles chegarem, a gente pode encaixar eles no final, pode ser? Então tá. Então, Camila, Alana e Rafael. Agora a palavra está com vocês. Renato, só um segundo. Eu tô controlando o tempo aqui, mas Hum, como tá apresentando, eu mando no chat, eu acho que não dá para ver. Então, o que eu vou fazer é quando tiver faltando 5 minutos, eu vou levantar a mão só para tá, notificar. Eu tô tá controlando ótimo. 15 minutos para apresentação. Tá certo. Obrigado. Na- Bom dia, vou apresentar a tela. Bom dia. Dá para ver? Sim, dá para ver bem. Certo. A Luna tá na sessão, só para confirmar. E eu vou começando a apresentação. Bom dia, meu nome é Camila e a nossa pesquisa, fruto de uma iniciação científica, é a dialética entre o conteúdo e o continente, o caso do Museu do Homem do Nordeste e do Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães. A pesquisa vai ser apresentada por mim e por aluna, e ela foi orientada pelo professor Rafael Rangel. Durante um longo período, os museus eles foram concebidos como espaços neutros, destinados a abrigarem diversos acervos sem estabelecer nenhuma relação com o espaço físico. Só que com o passar do tempo, se consolidou a necessidade de que o espaço arquitetônico deveria sim dialogar com o acervo exposto, contribuindo para criar uma experiência mais imersiva para o visitante. E ao considerar o campo da arte e da arquitetura, a gente entende que ambas expressam valores recíprocos do ponto de vista espacial. As diversas formas que o acervo pode se ocupar no espaço promovem relações específicas entre eles. Então, o objetivo principal do trabalho é investigar as propriedades espaciais nos museus, buscando evidenciar essas possíveis relações de especificidade entre seu acervo e o espaço que a contém. E os objetivos específicos, a gente vai apresentar os aspectos que revelam essas dinâmicas específicas, documentar através de diagramas síntese esses atributos espaciais e, por fim, comparar os resultados obtidos nos dois museus analisados, considerando suas particularidades. A metodologia, ela focou na leitura do referencial teórico, na visitação do museu para coleta de dados, ora com um olhar de visitante, ora com um olhar de pesquisador, e a análise e interpretação dos dados coletados através da teoria da lógica social do espaço, relacionando essas propriedades espaciais. Portanto, a pesquisa ela centra-se em analisar o movimento e o campo de visão do visitante através de barreiras e permeabilidades, que são caracterizadas por paredes, divisórias, mobiliários e também pelo acervo exposto no local. E por meio da sintaxe espacial, a pesquisa ela seguiu essas seguintes etapas de análise. A primeira delas foi identificar os elementos que constituem a forma arquitetônica, essas barreiras, permeabilidades e o acervo,
e decompor essas plantas baixas em espaços bidimensionais que são caracterizados como mapas convexos. A partir desses mapas convexos, utilizando o software DefMap, a gente consegue identificar essas medidas sintáticas de conectividade e integração, sendo a conectividade as permeabilidades diretas de um espaço com os seus vizinhos e a integração a profundidade de um espaço com os demais de um sistema. E através do software JAS, a gente conseguiu gerar grafos justificados que ajudam a gente a identificar o percurso do visitante no museu e identificar o tipo de narrativa expográfica de acordo com esse arranjo espacial. E, por fim, descrever a movimentação, a acessibilidade e o campo de visão do visitante no museu, analisando essas isovistas também do DefMap e as fotos seriais do espaço. O primeiro museu analisado foi o Museu do Homem do Nordeste, é localizado em Recife, e a sua construção foi finalizada por volta de 1963. Ele ficou conhecido por ser a primeira edificação projetada para abrigar um museu no estado. E a exposição de longa duração passou a abrigar 3 acervos: o Museu do Açúcar e do Álcool, o Museu de Antropologia e o Museu de Arte Popular. Ele apresenta um acervo composto por objetos que representam hábitos, rituais e costumes dos povos nordestinos, e a exposição ela se divide em 7 galerias temáticas, cada uma representando um tema da exposição. Nesse slide, a gente consegue ver um pouco desse percurso do visitante, desde a entrada, passando por todas essas galerias temáticas até o fim da exposição. E analisando a narrativa expográfica de acordo com as isovistas e as imagens da exposição, a gente pode identificar alguns pontos. A curadoria, ela usou esses setos e barreiras para favorecer interrupções entre os espaços com temáticas distintas, para separar esses objetos de outras temáticas e também promover uma curiosidade no visitante. A gente também percebe a materialidade diferente entre cada galeria, que elas têm cores bem opostas. Já a permeabilidade visual, ela é só utilizada em espaços semelhantes para que o visitante consiga vislumbrar todo o acervo. As barreiras, elas também foram utilizadas para o enquadramento do campo de visão do visitante, direcionando o olhar para o local desejado. E analisando tanto essas vistas do DefMap quanto os gráficos justificados, a gente consegue perceber que, apesar da exposição ela ter um percurso sequencial dentro dela, pela edificação apresentar 2 acessos, se torna uma narrativa anelar. E a inserção dos displays no espaço favoreceu várias possibilidades de rota alternativa, porque o visitante ele consegue circundar em volta dos displays, e isso interfere em como o visitante se movimenta dentro do espaço expositivo. O acervo ele gera diversos anéis ao longo desse percurso, comparando o grafo justificado com e sem essas obras. Analisando essas medidas sintáticas de conectividade, a gente percebe que o sistema ele ficou bem mais conectado, principalmente por essa inserção do acervo, pela essa possibilidade de gerar diversas rotas alternativas em volta dos displays. Então, os espaços centrais eles ficam bem mais conectados, enquanto essas extremidades ficam bem menos conectadas. Já em relação à integração, o sistema ele ficou bem mais segregado com a inserção dos displays, já que ele se tornou mais profundo. Para o visitante ver toda essa exposição, ele teria que percorrer um número de espaços bem maior. Então, o sistema ele tem um centro bem integrado, enquanto as extremidades estão mais segregadas. O segundo museu analisado é o Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães. É um equipamento cultural da Fundação Cultura, instalado no casarão eclético do século XIX, localizado na Rua Dourado, no bairro de Boa Vista, em Recife. Esse museu é uma edificação de 3 pavimentos, com amplas instalações para receber grandes exposições temporárias, sendo o térreo o primeiro pavimento e o segundo pavimento. Então, a análise foi feita através de uma exposição temporária de Adriana Varejão. As imagens representam a visão serial desse visitante percorrendo o museu durante os 3 pavimentos, no qual é possível perceber essa variação de distintos acervos, tanto no térreo, que foi no acervo digital, e também houve acervo de caráter pictórico e escultórico nos seguintes pavimentos.
Em termos de análise e interpretação da narrativa expográfica, é possível perceber que essa organização da exposição foi condicionada através da arquitetura existente. Então, as alterações espaciais não foram tão significativas, mas buscou evidenciar essa ampliação de superfície de paredes justamente pela percepção de mais obras expostas. Agora, analisando em termos de propriedades espaciais, nos gráficos, com e sem obras, houve um acréscimo de apenas 2 espaços convexos, já que a exposição e análise possui, em sua maioria, um caráter pictórico. Então, a narrativa foi considerada como sendo expográfica sequencial, justamente devido a esse direcionamento contínuo em voltas do visitante e sem percursos sem obstáculos significativos. Agora, em termos de conectividade, o percurso da narrativa, por ser sequencial, realmente favoreceu essa apreciação de obras de arte por todo o espaço, sem obstáculos, justamente devido às obras e sendo expostas nas paredes. Então, a conectividade não foi alterada significativamente, somente quando inseriu uma obra chamada Ruína de Charque, que realmente promoveu essas rotas alternativas do visitante circulando sobre ela, e com isso não houve tanta modificação na conectividade. Analisando em termos de integração dessa exposição, o percurso e a narrativa mantiveram-se fluidas, justamente devido a essa acessibilidade e a visibilidade entre pavimentos, principalmente pelas circulações, que foram espaços bastante integradores do visitante, e também com o salão que tem esse mezanino, justamente porque permite essa visibilidade entre os dois pavimentos, né, que é o primeiro pavimento e o segundo pavimento. Então, as exposições permitiram essa funcionalidade e amarração entre os espaços. Sim, os museus, por apresentarem configurações distintas, sendo o MUI o primeiro apresentado com uma edificação construída especificamente para abrigar uma exposição de longa duração, e o segundo, o Mamã, é uma edificação histórica existente adaptada para receber essas exposições temporárias. Então, também houve diferenças quanto à narrativa. Enquanto o MUI, a narrativa expográfica anelar, o Mamã caracterizou-se como uma narrativa expográfica sequencial. Outra variação que foi perceptível entre os dois museus foi em termos de espaços. Então, o MUI possui uma exposição marcada por essas barreiras, permeabilidade, justamente pela divisão das galerias distintas. Já o Mamã, em sua maioria, os acervos são de caráter pictóricos, o que contribuíram para um percurso mais livre, mais permeável e visualmente flúvel. No Mamã foram feitas bastante alterações no espaço arquitetônico, justamente para auxiliar essa imersão do visitante. Então, foram vistas através das características de materialidade dessa divisão de galerias e o posicionamento de displays também promoveu o espaço criando barreiras e permeabilidades. Então, todo esse conjunto realmente promoveu uma totalidade entre acervo e arquitetura. Já no Mamã, por se tratar de uma edificação histórica existente e preservada, não houve tantas alterações no espaço, justamente porque reaproveitou-se essa utilização da arquitetura existente para abrigar as obras. O acervo que é inserido promove essa amarração dos espaços e, por ter caráter de prevalência pictórica, permite um percurso livre durante o espaço. Então, devido a essa preservação, a exposição torna-se de caráter mais neutro, justamente porque a arquitetura ela vai condicionando e organizando a exposição e também vai mudar a experiência do visitante e os seus percursos. Dessa forma, o Mamã ele apresentou espaços mais livres, justamente com o intuito de abrigar diversas exposições temporárias. Obrigada. Obrigado, Camila e Alana. Acho que podemos passar diretamente à apresentação do terceiro, né? Na verdade, do que está aqui como quarto. A construção de um campo de pesquisa, produção de investigadores brasileiros na sintaxe espacial. Lívia? Perfeito.
Vou compartilhar, me falem se deu certo. Tá bom. E se me escutam bem também. Um minutinho. Sim. Vemos bem, escutamos bem. Perfeito, vou iniciar então. Bom dia a todas as pessoas presentes. Gostaria de agradecer a atenção de todas e todos já de antemão. Eu sou Lívia, faço pesquisa aqui na FAU-UNB, no curso do doutorado, e juntamente, né, com parceria com o professor Valério, nós organizamos essa investigação que se intitula Construção de um campo de pesquisa, produção de investigadores brasileiros na sintaxe espacial. Bom, como um objetivo geral, né, a ânsia, né, a motivação desse trabalho foi entender no que estamos dialogando entre nossos pares, que temáticas são essas que nós estamos investigando, que redes de pesquisadores nós estamos criando, com quem nós estamos colaborando e conversando, e de uma forma difusa, né, e generalista, entender essa trajetória da teoria da sintaxe espacial, especificamente no âmbito do território nacional, né, que é um país continental de diversas peculiaridades e conexões, concatenações de ideias díspares. Bom, o método e rotina de pesquisa, ele foi composto por uma construção de um corpus, né, que nós intitulamos de portfólio bibliográfico, em que, na nossa visão, é um portfólio extenso e que pôde dar subsídio para poder fazer as análises de 458 documentos, que foi subdividido, né, estruturado em uma pesquisa documental e bibliográfica, né, de uma maneira inicial, nossa ideia era tentar detectar as produções em língua portuguesa, então um olhar lusófono, e depois com esse recorte, né, esse alente do que propriamente é nacional, né, do que é nosso, do Brasil. No segundo momento, fazer essa visualização e validação de dados através de softwares e rotinas de fluxos de análise de dados automatizadas, né, que teve esse fluxo de organização de dados no Excel, depois um tratamento no Voz Viewer e, quando foi próprio, né, e satisfatório, apresentar isso espacializado através do geoprocessamento no QGIS, né, sendo esses produtos Open Access, exceto o Excel, que foi feito através da suíte paga pela universidade, né, do pacote Office. E, por último, essa interpretação e análise comparativa, né? Essa pesquisa documental, ela foi a partir de palavras-chave que pensa em observar a palavra-chave sintaxe espacial como uma palavra-chave de autoridade, uma palavra-chave que, de forma que compreendemos que nem todos os trabalhos conseguem ser recuperados a partir dessa palavra-chave, mas que existe um compromisso dos autores e de nós, como nossos pares, agregar o nosso trabalho a essa palavra casada, que é sintaxe espacial, e fizemos um período, né, uma série histórica que foi observada como crucial, né, de 2011 a 2024, tendo em vista, né, a rede sendo estruturada e também não só o PINUM, mas também a revista de morfologia urbana, e na produção brasileira, tudo que tem documentado nos nossos canais oficiais, né, do Ministério da Educação e MCTI, sendo CAPES e CNPq, tudo que tem no IBICIT, né, a plataforma que tem o banco de dados de teses e dissertações do Brasil, que é um banco de dados que centraliza todas as bases de dados, né, tendo aí como primeiro trabalho recuperado em 1995. E essa visualização, né, teve uma validação nesse panorama desses dados, né, para ver o que estava indexado de forma correta, o que não estava de forma incorreta, duplicações, palavras-chave em branco, resumos e trabalhos que foram recuperados de forma correta ou incorreta, e ver a satisfação dessa busca, né, tendo em vista que buscas paramétricas elas podem ter dados de saída incorretos, dados de saída que podem estar incompletos e até mesmo indexações erradas.
E a partir disso, né, excluímos documentos, verificamos as limitações e entendemos essas agregações, né? Porque muitas bases de dados elas são descentralizadas no Brasil, mas nós temos, de forma muito grata, essa centralização de um banco de dados, pelo menos de teses e dissertações, né? Também foram, recuperados artigos, né, dentro do acesso pago da plataforma do Periódicos da CAPES, né, na plataforma CAF, dentro do login institucional da UNB, podendo recuperar trabalhos escritos por brasileiros em língua inglesa e em língua portuguesa. E, se não me engano, também teve uma recuperação de um trabalho escrito em espanhol. E também buscando, né, nos anais da rede, né, do PNUD, que acredito que seja da forma ampliada o nosso fio condutor de se encontrar, né, falantes de morfologia urbana, especificamente da teoria da sintaxe. Estamos muito no PNUD e também na revista de morfologia urbana, tendo em vista esses trabalhos mais consolidados, ou que têm uma longevidade e que foram aprovados por pares dentro de toda aquela plataforma e protocolos feitos pela revista, né, que também é uma revista qualificada. Então, a partir disso, essa análise desses trabalhos, né, desse corpus, foi uma observação de quantitativo e também qualitativo, né? Que grupos são esses? Foi feita uma pesquisa nos grupos do CNPq, que institutos são esses? Que escolas de arquitetura estão trabalhando? Mas talvez não são só escolas de arquitetura, mas também estamos presentes nas de desenvolvimento urbano e regional, nas de geografia ou nas de transporte, por onde está permeando, né? Onde tem sincronia, onde que está aparecendo essa teoria. Então, foi feita essa série histórica temporal e quantitativa, e propriamente essa análise de palavras-chave e temáticas. Então, né, vou apresentar agora mais os resultados, primeiro com a produção em números. Então, primeiro, trouxe uns extratos do artigo, né? Então, convido aqueles que estão se interessando pelo tema a ler o trabalho completo, né? Aqui vão ser apenas extratos. E aqui, sobre os anais do PNUD, fizemos uma distribuição de artigos pela edição, né, desde seu início, em 2011, né, sediado em Portugal, e enquanto finalizamos esse trabalho, o último a ser sediado foi no Brasil, em Belém, né, o PNUD de Belém, e que nós temos aí uma série histórica de, no início, entre 70 trabalhos no total do PNUD, dos anais, até chegando a um pico de 135 trabalhos, e desses, vamos colocar aí numa média de 95 trabalhos do PNUD, no início, né, nós tivemos 5, 10, 15, até chegar assim numa média de 7 trabalhos que especificamente utilizam a abordagem da teoria da lógica social do espaço. E um comentário importante aqui a ser falado é que nos trabalhos, né, do PNUD, né, dessa observação do que é produzido na língua portuguesa, o Brasil é extremamente protagonista na aplicação da teoria da lógica social do espaço, mas também de sustentar os eventos do PNUD, né? O Pinuma, ele tem uma grande produção, uma produção realmente longeva e elevada de trabalhos feitos por brasileiros, né? Então, rapidamente, a revista de morfologia urbana, né? Em 2013, no seu primeiro volume, tínhamos aí um artigo, dentro dos dois, são bianuais, né? São dois volumes por número, né, de ano, e aí chegamos em picos de 14 e 11 trabalhos que coincidem exatamente com esse evento que estamos agora, que é o evento da sintaxe no Brasil, né, em que foram selecionados os melhores trabalhos e agregados àqueles que são de fluxo contínuo, tivemos aí superior a 10 trabalhos publicados, né, nesse momento aí, nesses quase 10 anos de volumes de revista de morfologia urbana. Bom, sobre teses e dissertações, né, foi extremamente complexo, teve muitos obstáculos para recuperar esses trabalhos, né, porque são diferentes bases de várias, do Brasil inteiro, dentro de um banco de dados centralizado, que ele tem suas limitações, nós refletimos e compreendemos isso, né, como nós, assim, né, equipe, né, escrevendo e conversando entre nós sobre o trabalho, e nós observamos como uma consolidação, né? A gente vê um crescimento robusto de titulações de pessoas que publicam teses e dissertações relacionadas à sintaxe espacial,
com seus objetos empíricos diversos e com suas concatenações de ideias diversas, que no próximo slide vou apresentar as palavras-chave, e que é possível ver um forte crescimento a partir de 2015, né? Então, essa recuperação de teses e dissertações, né? Nós temos aí um volume de 141 dissertações de mestrado e 33 teses de doutorado até aquele momento que estava indexado na plataforma do IBICIT, né, que é o Banco de Dados Centralizados. E algo que nos desperta comentar são as palavras-chave, né? Nós, como autores, nós que dialogamos e que estamos aqui com os nossos pares, nós temos que ter nossos trabalhos encontrados. E a escolha da palavra-chave, a escrita do resumo, é extremamente relevante para que dê subsídio, para que nós encontremos os trabalhos, não só para trabalhos, para nos referenciar, saber o que estamos pesquisando, mas também para que em pesquisas como essas, de revisões sistemáticas de literatura, nós encontremos esses trabalhos. Então, assim, muito destaque para a palavra-chave que foi autoridade, sintaxe espacial, com 27 trabalhos, 22 de configuração e 19 arquitetura, né? E depois vemos eixos temáticos mais centralizados com aquela concatenação de ideias ou aquela fronteira do conhecimento que a pessoa quer contribuir na ciência, né? Às vezes na ecologia urbana, às vezes na mobilidade urbana, às vezes em acessibilidade, às vezes com a escala do bairro, às vezes o meio ambiente. E outras palavras que foram organizadas pelo próprio autor. Então, aqui, rapidamente, uma distribuição geográfica, né, do que tem nessa rede de pesquisadores, né, observamos aí 21% dessa produção na Universidade de Brasília, e que intitulamos aqui como polo radiador, em seguida a URGS, né, com 17%, né, que tem-se uma tradição configuracional, né, importante ressaltar que foi feito o cruzamento com os grupos de pesquisa do CNPq, né, então foi feita uma pesquisa paramétrica de todos esses grupos de morfologia urbana, né, os seus anos de início, e para tentar entender aí essa produção de teses e dissertações. E em seguida, a UFPE e UFSC, né, como grupos também consolidados, né. Então, aqui vemos que existe um eixo Nordeste, Centro-Oeste e Sul, que se interessa e vem publicando, né, nessa agenda de sintaxe espacial. Então, por último, né, todas essas palavras-chave, esses trabalhos de artigos, eles foram organizados, né? Será que essas palavras-chave revelam uma identidade na nossa pesquisa? Então, eu trouxe aqui 3 para destacar que é a segregação, né? A palavra-chave segregação, ela está em 3% dos trabalhos e tem um olhar, né, e uma vontade de contribuir na ciência sobre o debate de desigualdade e assentamentos precários, que percebe-se que tem muito a ver com o contexto político, econômico, social do nosso país. Em seguida, a centralidade, né, não só a centralidade como na matemática, né, na geometria, mas também como conceito, né, focam também nesse desempenho urbano e padrões de movimento, talvez muito característicos dos primeiros trabalhos bem focados em transportes. E, por último, algo que permeia todos os trabalhos é a história, né? A história urbana, a história da cidade, ela é muito presente nos nossos trabalhos. E, por fim, a gente chega na conclusão que nós temos 2 agendas muito distintas, né? Feita por clusters, né? Nós fizemos uma organização dessas palavras-chave em como elas são fortes entre si e como elas se organizam nessa produção. Então, nós temos uma agenda internacional que foi muito observada em periódicos da CAPES, né, que é um foco na validação de metodologias e conceitos universais, e na nossa produção nacional, escrita em língua portuguesa mesmo, foca na nossa aplicação em problemas sociais territoriais e trabalhos que têm um cunho de trabalhos em andamento, que na língua inglesa eles chamam de work in progress, ou seja, existem trabalhos tanto consolidados quanto em andamento e que se tem seus canais para poderem se discutir, como a rede PNUM, o simpósio que nós estamos hoje e a revista de morfologia urbana. E algo a se ressaltar é que foi identificado pelo pesquisador Griffiths que existe na visão dele, né, uma escola brasileira, ou seja, uma escola que quer abordar a morfologia urbana com a história urbana e nossos contextos sociais, ou seja, espaço e sociedade se relacionando aqui, né. Então, aqui eu trouxe
as imagens dos clusters, convido vocês a ler o trabalho para entender melhor, ver esses agrupamentos. Aqui o primeiro é sobre os periódicos, né, da CAPES, o segundo, os anais da Sintaxe Brasil. Aqui nós temos a revista de morfologia urbana, porque tem uma ficha com a clusterização de como ela foi feita, né, as cores e as palavras-chave, ou seja, a linha de força que junta essas palavras, que palavras são essas, né, que eu acho extremamente interessante, caso todos tenham interesse em ler. E aqui, por último, os artigos publicados no PNUD, né, que nós temos aí uma série histórica bem interessante. Bom, para finalizar, eu considero aí que 458 documentos foi uma tarefa bem complexa. Nós entendemos que a sintaxe no Brasil é um campo maduro, é consolidado. Nós temos um diálogo transdisciplinar com a geografia, com a sociologia, com a filosofia, com a arqueologia, com a história. E nós temos uma produção muito, muito crescente, assim, né? E essa agenda é uma agenda que só cresce nos nossos programas de pós-graduação. Nós temos esse faceamento, né, com essa observação dos outros campos, que também vem da nossa formação como arquitetos urbanistas, né, aqueles que são em temas como ecologia urbana, projetos e mobilidade. Ficamos à disposição para perguntas, apontamentos. Agradecemos a atenção, eu e o professor Valério ficamos aí também à disposição por e-mail, caso alguém se interesse, queira dialogar. Nós agradecemos às agências de fomento da FAPES e da CAPES, que, de forma muito grata, pôde financiar esse trabalho, me proporcionando estagiar na Universidade de Brasília em 2024 e pela Bolsa de Estudos no Brasil no curso de doutorado. Agradeço a todos e todas pela atenção. Obrigado, Lívia. Eu pergunto se os autores do segundo trabalho estão aí ou não. Se não tiverem, a gente passaria direto às perguntas. O Alexandre está aí? Não. Então, acho que a gente pode passar para as perguntas, né? Eu sugiro que vocês liguem a câmera e o microfone e façam as perguntas diretamente. Enquanto isso, enquanto vocês vão aí se preparando, eu vou passar aqui para as perguntas que a gente recebeu no chat. Da Ana Paula, tem uma pergunta para o primeiro trabalho sobre regiões metropolitanas. Foram consideradas apenas as metrópoles situadas nas capitais, pelo que percebi na apresentação. Pergunto se há intenção de expandir para as regiões metropolitanas do interior do Nordeste. E vou passar para a Lívia também, né? A Ana disse que não é exatamente uma pergunta, mas seria interessante articular essa pesquisa com a que os orientandos dela fizeram, vão apresentar hoje à tarde na sessão 8, sobre a sintaxe nos currículos de arquitetura do Brasil. Uma pergunta de pesquisa seria cruzar se as faculdades onde a sintaxe espacial aparece mais claramente nos currículos são também as que publicam sobre o tema. Acho que a gente pode ter essas duas respostas, depois a gente abre para todo mundo, pode ser? Posso Tá. responder? Ou vamos dar ordem? Acho que pode ser a Daiane primeiro, que foi do primeiro trabalho, a primeira Perfeito. pergunta. Pode ser? Pronto. Sim, a gente pretende expandir para analisar um pouco mais sobre os padrões de organização da rede viária das cidades. Aí, atualmente, eu acho que acho que mescla um pouco com o que Lívia também vem pesquisando, de entender esses territórios de onde está sendo pesquisado sobre sintaxe. Então, a gente está situado em João Pessoa e tem essa proximidade maior de entender um pouco das cidades da região. Então, a gente começa com esse estudo voltado para o Nordeste, de entender como esses territórios se organizam do ponto de vista do sistema de rede de ruas. Então, atualmente fez para essas três cidades, mas a gente pretende expandir o volume para realmente ter uma amostragem maior e poder entender um pouco mais desses padrões de organização no território do Nordeste, e depois comparar também com outros territórios, entender um pouco dessas dinâmicas de organização e de próprio entropia, de forma de organizar as vias ou da inserção de planejamentos que direcionam um pouco desse manejo de organização de movimento do território que
como o Magno colocou, essa estrutura inicial que define o traçado urbano e o tecido urbano. Então, a gente pretende realmente expandir para conseguir relacionar melhor, entender um pouco mais dos padrões dessa, desse fragmento do Nordeste e depois de outras cidades. Lívia, obrigado, Daiane. Oi, então, seria super interessante. Eu fico à disposição para fazer essa investigação. Uma coisa que eu comecei a fazer, uma concatenação no Excel, foi pegar todas as instituições, todos os trabalhos, todas as empirias e fazer uma conexão de quem estava estudando o que e onde. E fazer no QGIS também essa espacialização. Como ainda não, eu também fazia aquelas linhas de força, por exemplo, é, o NB convida o FRN para a banca, aí tem essa rede formada. E certamente eu não fiz a pesquisa dos PCCs, né? Dos planos de curso, dos cursos e das estagiárias de urbanismo. Acho que seria um caminho muito interessante para perceber se existe a disciplina forma urbana, ou morfologia urbana, e se a sintaxe espacial aparece nos currículos, porque é uma abordagem dessa disciplina, pelo menos por ter isso já na graduação, né? Aparece isso no currículo de curso. Acho que seria um caminho super interessante. E também acho que vou assistir, então, né, a apresentação sobre os currículos, e é possível fazer essa sincronia, esse cruzamento de documentação, seria extremamente legal, assim. E não só de forma quantitativa, né, de trabalhos, mas também da forma qualitativa, que é o que eu tinha começado. Eu tinha feito uma matriz disso, né? A Escola de Arquitetura aí, Batilong e tal, estuda regiões metropolitanas, localidades, vilas, centralidades, temporalidades. O interesse é fazer diacronia, enfim, eu tinha feito uma matriz, mas ela não ficou muito boa. E depois fazer essa matriz para fazer nos mapas, né? Mapear tudo, porque eu acho que seria é, amigável, né? Ter essa leitura. Mas, para mim, fica aí um direcionamento de continuidade dessa investigação, assim. Agradeço aí pela articulação. Se der, a gente faz sim. Perguntas, pessoal? Podem ligar o microfone e fazer diretamente. Oi, Oi, posso? pode. Olá, bom dia, boa tarde aqui. É, não, é mais talvez uma pergunta que, caso a pesquisa continue, talvez a pergunta valha mais por aí. Como nenhuma pesquisa acaba, ela começa. Se o termo. Eu fiquei um pouco em dúvida. No primeiro momento, pareceu que a palavra-chave que foi buscada sempre foi a sintaxe espacial. E depois, a partir disso, acho que as outras palavras-chave desses trabalhos identificados a partir de sintaxe espacial foram analisados também, não é isso? A chegada nos trabalhos era até a palavra-chave sintaxe espacial. Tá quebrando, tá, para mim? Não, a É, Lívia pode responder. Conseguiu ouvir a pergunta, Lívia? essa pergunta e Oi, depois eu ia complementar você, uma coisa só. você pode repetir, porque eu não consegui, fico falhando. Mas eu entendi assim, entendi que a palavra-chave pesquisada foi, mas depois fiquei na dúvida. É isso? Tá, então, eu acho que eu vou falar logo tudo, porque talvez a comunicação fique mais difícil se for e voltar. Se a seleção foi pela palavra-chave sintaxe espacial, se foi só por essa palavra-chave, se ainda pensa em complementar buscando algumas outras variações, como configuração espacial, sintaxe do espaço, lógica social do espaço, não sei, né? Talvez depois ainda precisasse de um filtro pelo resumo para ver se realmente o que se está a buscar.
e também se essas variações em inglês e em outros repositórios de revistas internacionais. Se tem interesse de fazer isso, acredito que se for fazer isso, talvez precise de uma outra camada e talvez vire um trabalho mundial. Não sei bem como depois fazer um filtro para autores que estejam sediados no Brasil. Se for o interesse de mapear isso para o Brasil. E aí depois a outra sugestão, eu vi que você citou o trabalho do Griffiths. É muito provável que você já conheça também o do Neto com a Psarra e Krenz, que estava fazendo um outro tipo de trabalho, mas para ver a evolução dos temas. E aí eu lembrei um pouco quando você mostrou os temas do Brasil. Ah, Bem, essas foram as coisas que vieram à minha cabeça, porque depois eu percebi que eu nunca usei a palavra-chave, eu quase nunca usei a palavra-chave sintaxe espacial, e eu não existo. Bem, Perfeito. Antes, eu fiz um protocolo chamado Pesquisas em Ambientes Virtuais. Em pesquisas em ambientes virtuais, a gente faz justamente essa pesquisa. A gente faz um teste de idoneidade da sintaxe, né, de busca, né? Então, é a configuração espacial, sintaxe do espaço, teoria da lógica social do espaço. Então, eu fiz tudo isso antes de fazer a eleição da minha palavra-chave. E tem esse protocolo, eu tenho, assim, eu compartilho no meu grupo de pesquisa com o Valério, né, pra gente. Fiz uma apresentação no passado sobre isso. E todo esse protocolo, ele tenta fazer esse teste. Se eu coloco configuração do espaço, eu recupero quem? Se eu faço sintaxe espacial, eu recupero o quê? E aí eu fiz todas essas pesquisas e fiz as quantidades. E fui vendo, por exemplo, configuração espacial, eu encontrava X trabalhos. Aí eu fazia a exportação dessa documentação de dados, sintaxe espacial, exportava. E aí depois eu fazia uma sincronia, fazia uma sobreposição. Quem encontrou o quê, quantos foram duplicados e quantos não conseguiam ser encontrados. É uma escolha de rotina de trabalho, né? A sintaxe espacial, porque ela foi a mais satisfatória, não é a melhor. E, sem dúvida, os trabalhos não foram recuperados, porque o autor é isso, né? Nós, quando fomos indexar nosso trabalho, nós escrevemos nosso resumo e palavras-chave, pensando em serem encontrados depois. Não que por exemplo, todo mundo tem que usar configuração espacial ou sintaxe espacial. Realmente, as duas palavras-chave que mais recuperam é essas duas, sintaxe espacial e configuração espacial. Sintaxe do espaço é bem pouco usada, a teoria da lógica social do espaço é bem pouco usada. Dos testes que eu fiz, né, em 2024, recuperavam assim, um trabalho, dois trabalhos, enquanto eu usava a outra, recuperava cento e tantos trabalhos. Então, a idoneidade da sintaxe da pesquisa, né, de que palavra-chave usar, é duro, né? Você tem que ter uma escolha. E tem como concatenar essas palavras, por exemplo, palavras casadas que tem, às vezes, plural e singular, tem gente que coloca forma urbana, tem gente que coloca formas urbanas no trabalho, e foi testado em língua portuguesa e em língua inglesa, né? Eu faço um padrão, né? Eu estudo muito a geografia francesa, então eu sempre pesquiso coisas que eu estudo em palavras-chave em francês, inglês e português. Toda vez eu faço esse protocolo. E aí, para o artigo, foi um recorte, uma escolha mesmo. Todos os trabalhos recuperados para análise somente tiveram uma pesquisa com sintaxe espacial, entre aspas, com um asterisco. Sobre pesquisar em outros indexadores, outras bases, também é uma intenção, assim, até porque a gente também coloca no artigo, nós temos plena consciência de que muitos trabalhos não foram encontrados, né? E nós conhecemos, né, essa referência, né? É uma referência que está desde o início. Quando comecei a fazer esse trabalho lá em 2024 com o Valério, foi o primeiro trabalho que ele mostrou para mim, uma grande inspiração, né, em que ele faz um trabalho da articulação do texto íntegro, né, do artigo e vai procurando ele chama de bigrams e anagrams, né,
E eu observo que temos pelo menos eu acho que temos, né, uma vontade de continuidade desse trabalho de sofisticação, entendendo essas limitações, né, em que a gente tenta sempre procurar um caminho mais satisfatório para o recorte que a gente se propôs a fazer de pesquisa. Acho que é Iva, deixa isso. só para fazer uma pergunta. Por que não incluir mais palavras-chave? Por que tem que escolher uma, se tem várias que têm a ver? É, Foi escolhido mas só e uma. talvez possa ser food for thought para o futuro, não é necessariamente um problema, é mais uma questão de ampliação, né? Às vezes é melhor Sim, ampliar para depois filtrar. Pronto. quando eu fiz essa sobreposição de todos os trabalhos recuperados em sintaxe espacial e configuração espacial, por exemplo, que essas são as campeãs, assim, né, as mais autoridades, assim, nas bancos de dados, eu vi que tinha muita sobreposição, né, e na altura eu tinha um prazo muito curto, né, quando iniciei essa pesquisa, eu estava fazendo um estágio para o fomento. Então, eu fiz essa sobreposição, recortei e a partir disso foi meu fio condutor. E eu não revisitei isso em momento nenhum, porque eu observei como satisfatório. Então, foi mais isso mesmo, uma escolha de rotina de fluxo de dados. Mas, certamente, configuração espacial recupera outros trabalhos que têm muita sincronia também, mas que muitos já estão sobrepostos em sintaxe espacial. E aí o conjunto achei que ficou por uma decisão de rotina de pesquisa mais adequada para o momento. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para a segunda apresentação, que vocês falaram sobre a relação entre a configuração do espaço e o tema. Não me lembro qual foi o termo que vocês usaram, mas enfim, o conteúdo, né, do que estava sendo apresentado. E ali vocês mostraram no final que vocês encontraram essa relação. Eu fiquei curioso se vocês chegaram a perceber, porque a relação que vocês encontraram foi com o tipo da exposição, né? E eu fiquei curioso se vocês chegaram a encontrar alguma relação do espaço com o conteúdo propriamente dito da exposição. Então, só para dar um exemplo, né, vocês falaram lá do Museu do Homem Nordestino, então das práticas, dos hábitos. Então, se a configuração espacial tinha alguma coisa a ver com as práticas e os hábitos do homem nordestino, alguma coisa assim, ou se foi mais só essa relação mesmo em relação ao tipo de exposição, se é pictórica, se não é, etc. Então, em relação a como você falou, se tem a ver com as práticas, não. Realmente foi mais buscar dividir as galerias de uma maneira mais característica para não misturar muitos temas. Por exemplo, tem uma que é vida colonial negros, vida colonial brancos, tem a parte do maracatu, do carnaval. Então, eles tentam separar para que não haja uma certa confusão na visualização desses acervos, mas não em como as práticas do nosso povo nordestino têm a ver com a exposição. Foi mais uma questão de divisão da exposição para a experiência do visitante. Realmente foi mais uma questão Entendi. espacial mesmo. Uhum. Porque essa divisão e separação, a rigor, ela poderia ser usada, a princípio, pelo menos, em qualquer tema, né? Qualquer tema, mas então, por exemplo, a vida do colono negro, será que teria alguma espacialidade do colono negro que poderia estar também ali refletida, né? Só para pensar, poderia ser uma coisa interessante também. Não sei se é possível, né? Porque talvez o museu não tenha essa, enfim, não sei se é uma coisa permanente, vai ficar para sempre lá, mas poderia ser interessante também. É Alguém permanente a teve... exposição, mas está até fechado atualmente para uma reforma, que eles vão adicionar mais galerias, mais exposições, Aí, e aí quem vai ter uma sabe? modernizada, e quem sabe uma pesquisa futura a gente não consiga avaliar também, né? Identificar isso. Inclusive, Alguém ia falar alguma coisa? vocês estão me ouvindo? O próprio Mamã, Renato, ele tem uma característica
bem interessante, que ele é uma edificação à frente d'água, né, na Rua da Aurora, tradicional rua aqui em Recife. É, e ele tem o Rio Capibaribe, uma paisagem realmente belíssima de cartão postal. No entanto, em função, né, das questões técnicas que envolvem o acervo, grande parte das janelas, né, das aberturas, elas foram fechadas, né, na parte superior, sobretudo. Então, eh, por exemplo, isso nos faz refletir uma eventual exposição que haja uma relação direta com a água, vamos dizer assim, né? Então, essa janela, ela provavelmente, ela não é aberta ou não seria aberta porque você tem muito provavelmente elementos fixos ali, né? Então, de fato, um espaço que se torna genérico em uma especificidade, enquanto a obra enquanto dado programático, né? A obra enquanto objeto de contexto, dentro de um contexto de águas do rio. Então, essa questão que você levantou é muito interessante, porque a gente fala sobre especificidades da relação, ainda mais com a categoria talvez mais complexa, que é o tipo de obra de arte com o espaço expositivo, né? Então, é uma dimensão que de fato ela passa a ser analisada, ou pode ser analisada. E eu levo isso para as galerias do próprio Inhotim, né? Então, a Galeria Adriana Varejão, é, ela tem uma relação praticamente indissociável, né, do conteúdo e continente. Isso eu pesquisei no meu trabalho, minha pesquisa da dissertação de mestrado, isso realmente revelou esse padrão bem interessante. E aí a própria Adriana Varejão, ela vai e expõe um trabalho no Mamã, né? Então existe uma espacialidade, uma característica do espaço expositivo, muito embora genérico, ele consegue ainda encontrar algumas especificidades. Então, praticamente assim, não existe uma resposta determinística, mas existem reflexões acerca, né, do que se propõe enquanto relação, né, do objeto artístico com o objeto envoltório, né? A espacialidade arquitetônica. Só esse Uhum. adendo aqui. Obrigado. Mas alguém tem alguma pergunta? Não vejo ninguém com a mão levantada. Eu vou fazer mais uma pergunta para a Daiane e para o Magno. Eu fiquei pensando no estudo de vocês, como que vocês imaginam, se imaginam, se já pararam para pensar sobre isso, né? Que esses resultados poderiam ser usados em políticas públicas ou em projetos urbanos para melhorar as cidades, né? Como é que seria essa conexão entre esse resultado? Que tipo de decisão eles poderiam embasar que seriam capazes de melhorar as cidades? Posso responder daí? A gente já viu que tem uma questão relacionada muito forte com questões de hierarquia funcional, por exemplo, em questões de infraestrutura, de serviços, mas a gente não chegou ainda a explorar essa questão, mas a gente já visualiza como uma questão que também pode estar abarcada em futuros estudos. Quer falar alguma coisa, daí? Isso. No caso, é uma pesquisa, vou contextualizar um pouco mais também. É uma pesquisa em paralelo à parte um pouco das nossas pesquisas específicas de mestrado, mas que surgiu um interesse, acho que muito também com o trabalho os trabalhos, né, de Vinícius Neto. Eu acho que foi um gancho que a gente puxou para entender um pouco mais essas relações de vincular, de entender os sistemas urbanos, acho que esse é o ponto. E em relação às pesquisas, Magno trabalha um pouco mais com a questão de habitação social e desses assentamentos, que acabam que coincidem também com uma certa irregularidade do traçado. Então, aí começa um ponto de discussão, entender como essas políticas também podem
é, integrar essas lógicas de organização. E começa a ficar um pouco mais complexo de entender a formalidade em si, que traz a rigidez, mas que a gente encontrou nesse estudo, que traz também essa sensibilidade topológica. No entanto, quais são as perdas e os ganhos dessas diferentes configurações? Então, a gente pretende explorar depois alguns outros resultados do ponto de vista que consiga relacionar não só o traçado, mas também outros atributos do urbano, da vitalidade, da urbanidade, para conseguir explorar e trazer, acho que de uma forma, uma compreensão melhor de como a forma e disposição do traçado influencia os modos de vida dos territórios. Acho que isso está posto, está sendo um pouco explorado. Algo que Magno também comenta, ele pode explicar um pouco mais, que é uma hipótese assim, que ainda está solta, de entender um pouco dos usos, da entropia dos usos e também correlacionar com a entropia das vias, do ordenamento das vias. Então, há uma relação, uma tendência a isso, ou não, é um resultado oposto. Então, tem alguns parâmetros assim que a gente está movimentando, são movimentações, e do ponto de vista, acho que da política pública, entra mais na própria segregação das cidades. Então, como talvez propor um traçado que consiga diluir um pouco essas margens que estão sendo evidentes. Acho que foi um resultado interessante que a gente encontrou ainda inicial, eu reforço isso, de que os traçados mais desordenados e também com menor nível de integração são os mais afastados. Então, como isso está se organizando no território? Se quiserem complementar algo mais. Não, só, eu queria fazer um comentário só, se tem tempo, aproveitar. Infelizmente, eu não sei se minha internet está tão boa, então eu peço desculpas. Eu acho que é interessante esse ponto, que eu acho que abre fico lembrando também do artigo de alguns trabalhos da Gillian Hanson comparando ordem e estrutura, porque essa ordem é um pouco mais geométrica e um certo raciocínio de que no projeto da City de Londres, como se tivesse um pouco mais de possibilidade de variação de tipos de usos diversos próximos entre si, porque tem uma estrutura, com uma estrutura mais bem diferenciada entre ruas principais e ruas secundárias, em oposição aos projetos um pouco mais ortogonais. Então, acho que quando o professor Renato puxa para como isso pode alimentar o projeto, o planejamento urbano, eu fico pensando um pouco porque a gente talvez acabe pensando, é fácil escorregar para talvez dizer se tal ou tal desenho é melhor, como uma maneira de querer, não sei se a arquiteto quer prescrever muito, ah, mas eu acho que de qualquer maneira esses resultados abrem caminhos para entender um pouco mais sobre como as coisas estão funcionando. E eu acho que é um bom incentivo essa pergunta que o Renato puxou, porque eu acho que é uma reflexão que pode ser feita em relação a esse material que está sendo produzido. Não sei se, de repente, Salvador tem problemas maiores de mobilidade espacial ou não, né? Se tem, eu não sei se um outro desenho poderia ou não ser adequado, porque também tem terrenos muito diferentes. Ah, ou será que realmente dentro desse desenho desordenado
geometricamente, outras intervenções poderiam acontecer para que seja menos fragmentado estruturalmente. Não sei. Acho que tem muita coisa aí. E eu acho que quando o Daiane e Magno primeiro apresentaram, eu fiquei puxando muito esse porquê e para quê. Eu acho que quanto mais bem puxado aí, maior contribuição do trabalho, que eu acho que tem muito material e a contribuição pode ser maior a, se convergir um pouco mais para pensar em como isso pode alimentar a, a identificação de problemas que podem também indicar possíveis passos, né? Bem, eu acho que eu falei coisas muito confusas, mas obrigada. Imagina. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Como é que a gente está de tempo, Vitor? A gente passou um pouquinho, mas tá tranquilo. Tendo mais pergunta, podemos continuar. Enquanto isso, eu queria pedir para vocês, na medida do possível, ligarem as câmeras para a gente tirar um print aqui. Todo mundo, pode ser? Isso, eu ia pedir isso agora. Vitor, você consegue aí uma visualização que apareça todo mundo ao mesmo tempo? E aqui, para mim, eu só tenho. Eu vou tentar aqui, mas qualquer coisa eu tiro das duas páginas separadas Tá, e a tá, gente junta depois. tá bom. Vamos lá. Tem que ser das duas separadas. Tem que ser das duas, né? Então você tira aí, por favor. Todo mundo abriu? Várias pessoas, não todo mundo, mas várias pessoas abriram. Tá certo. Só um A sua segundo, vou fechou para tirar mim. da. Fechou? Fechou para mim. Não sei se os outros estão te vendo. Não sei se foi o print, mas apareceu aqui. Tá, Vou bom, printar a pode. segunda tela agora. Vamos sorrir? X. Pronto, certinho. Fechou então. Pessoal, se não há mais perguntas, então acho que a gente pode encerrar. Lembrando que a gente faz agora uma pausa, né, para o almoço, volta às 2 horas com três sessões paralelas, tá? Os links estão disponíveis na programação oficial do evento, na plataforma de inscrição, Event 3, e no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, participem e a gente se encontra aí nas próximas sessões, tá bom? Eu agradeço todo mundo, todos os participantes, principalmente as pessoas que apresentaram, né? Pessoas que fizeram perguntas, as pessoas que vieram só assistir também. Valeu, pessoal, e até a próxima. Até a próxima, Obrigada, pessoal. gente. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, Valeu, tchau. tchau, Boa tchau. Tchau, tchau. tarde, muito obrigada.